Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. A história que eu vou contar hoje para vocês é sobre a experiência que eu tive com 3 seres extraterrenos. Eu não falo extraterrestre, alienígena, porque isso ficou meio ridicularizado, né? Muito embora fossem 3 seres extraterrenos que não eram do planeta Terra. E por muito tempo eu tive medo de contar essa história para as pessoas, porque eu achava que as pessoas iam me julgar, me colocar em descrédito, sabe? E elas iam desacreditar do meu trabalho, elas iam realmente tirar sarro. Mas isso, como essa história aconteceu lá no começo da minha jornada como mentor espiritual, lá atrás eu tinha medo, hoje em dia não. E como agora eu tô aqui no YouTube, eu preciso compartilhar essa história com vocês, porque eu não vou carregar essa experiência pro caixão. E como é que foi? Então lá no começo, quando eu fui ordenado como mentor espiritual, o meu mestre espiritual, porque eu tive um mestre que me preparou, me direcionou, me orientou e tudo, ele falou: olha, Maha, você se prepara, porque toda vez que as trevas vêm, um trabalhador da luz tão empenhado, dedicado e comprometido como você, eles vão ficar enfurecidos e eles vão te infernizar ao máximo que eles puderem. Ele falou: então esteja preparado, tá? É o começo da tua jornada. Eu falei: tá bom, quem tá na chuva é pra se molhar, vambora. E não demorou muito, eu comecei a ficar doente, muito doente. Eu comecei a ter dores no corpo, muita dor em tudo que vocês imaginavam, tudo doía, parecia que estavam me enfiando faca, sei lá, espada pelo meu corpo, era uma dor assim alucinante. E eu falei: bom, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu também não posso ser negligente e não buscar um médico. Falei: eu vou ao médico ver se de repente, né, não tem nada fora do lugar. Fui ao médico, ele falou: vamos pedir então uma bateria de exames, vamos pedir tudo que eu puder eu vou pedir. Ele pediu, gente, mas era tanto exame, coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. Pediu tudo, olhou, falou: olha, saíram os resultados, falou: tá tudo bem, não tem nada, assim, sabe? Aparentemente tá tudo bem. Eu falei: bom, tá bom. O tempo passou, continuei sentindo dor, falei: eu vou procurar uma outra opinião de um segundo médico. Fui, e aí esse segundo médico falou: olha, realmente, os exames estão aqui, tá tudo bem. Aí me apalpou, apertou, falou: tá tudo bem, não tem, assim, tá tudo bem. Não sei de onde tá vindo essa dor. Aí tá, passou mais um tempo, a dor não parou, persistia, mas aí apareceram 4 caroços na parte daqui da minha nuca. Eram 2 caroços aqui, 2 caroços aqui atrás. E eu falei assim: eu vou ter que procurar a opinião de um terceiro médico, porque tem alguma coisa, isso não tá certo. Fui e o médico falou: olha, pelos exames que você trouxe, os que você já fez, tá tudo certo mesmo. Ele falou: mas esses 4 caroços aqui na tua nuca, caroço nunca é bom sinal. Eu vou pedir um exame que ninguém tinha pedido até agora, porque não tinha, né, a presença desses carocinhos aí, e vamos ver o que é. Ele falou: só que infecção eu já vi que não é. Então ele falou: a primeira coisa, né, é sinal de infecção, não é. Ele falou: eu vou pedir um exame que é um exame mais delicado e vamos ver, né? Porque pode dar um resultado aí bem desconfortável, bem desagradável. Ele falou: mas não vamos sofrer por antecedência. Faça o exame e vamos ver. Ele falou: mas esteja preparado caso a gente descubra aí qualquer coisa mais séria. Eu falei: tá bom, vamos embora. Peguei a solicitação, desculpa, fui fazer lá, marcar o exame. Então faz de conta que o exame é amanhã de manhã, só para vocês entenderem a parte cronológica. Então faz de conta que o exame é amanhã de manhã, marquei tudo. Quando foi hoje, né, no dia antes, na noite na verdade, na noite antes do exame, eu fui dormir, né, me arrumei, tudo bonitinho, pensando: bom, amanhã tenho que fazer o exame, vou levantar cedo e tudo mais, e deitei para dormir. E quando foi 00:03, deu um estalo, um barulho assim, pá! E eu acordei. Só que eu preciso explicar para vocês uma coisa rápida. Por que eu falo do estalo? Quando eu vou fazer xixi, eu faço xixi às vezes 3, 4 vezes à noite. Até por isso eles também pediram exame de diabetes e tal. O que acontecia? Para eu fazer xixi em pé e era aquela lambança, né? Eu falei: bom, vou começar a fazer xixi sentado. E aí não faz sujeira. Só que quando eu sentava para fazer xixi no vaso durante a madrugada, eu dormia, eu sempre dormia. E eu acordava com dor no pescoço, às vezes dava uma torção nas costas, esse tipo de coisa, assim. Eu sempre me ficava de mau jeito, e às vezes eu dormia 20, 30 minutos. E aí, como eu já estava na minha jornada espiritual, eu falei: eu vou pedir para os seres que estão aqui conosco, e vou pedir para eles me acordarem.
E assim eu fiz. Eu falei, toda vez que eu dormi no vaso sanitário, porque eram 2, 3, às vezes 4 vezes na madrugada, vocês, por favor, deem um jeito de me acordar para eu não ficar ali dormindo e não me machucar. Tinha uma pia do lado do vaso, às vezes eu encostava na pia e dormia. E aí eles começaram a dar esse mesmo estalo. E isso foi antes, tá? Então eu sempre, até hoje eu sou acordado na madrugada com esse mesmo estalo, é um som específico, não é alguém que grita na rua, uma moto que passa, nada disso não. E pronto. Então esses seres, eles sempre, mas não são seres materializados, tá? Eu lido com seres que a gente não vê com esses olhos. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita coisa acontecendo aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, enquanto você está assistindo. A questão é que esse olho não capta e esse aparelho auditivo também não capta. Então tem coisa acontecendo sim. Nós é que não temos capacidade orgânica, né? O nosso organismo não consegue captar certas frequências de onda para entender, enxergar e ouvir. O cachorro, por exemplo, consegue ver e ouvir coisas que a gente não consegue. Então não é que não existe, o fato é que nós não captamos com esses olhos e esses ouvidos. Mas tá. E aí, eu sempre sou acordado com esse mesmo estalo, é um barulho típico, é específico. Aí eu fui dormir, tá? Tô eu lá, no dia seguinte de manhã eu ia fazer o exame, fui dormir, 00:03, deu o estalo e eu acordei. Só que numa fração de segundo, eu percebi que eu tava na cama, que eu não tava fazendo xixi. E eu não entendi por que deu aquele estalo. No que eu abri o olho, enquanto minha cabeça processou isso numa fração de segundos, no que eu abri o olho, tinha 3 seres extraterrenos em pé. Eu estava deitado assim de conchinha e eu estava virado para a parede, então era um quarto pequeno. Eu não durmo no meio do colchão, eu durmo numa metade do colchão. E aí eu estava virado para a parede, aí tem um corredor, né, por onde a gente anda, e esses 3 seres estavam ali em pé, me olhando. Eles eram altos, eu tenho 1,83 m, eles eram acho que um pouquinho mais altos do que eu, e a pele deles era num tom cinza médio, não era cinza clarinho, nem era cinza escuro, era um cinza médio mesmo. E por que eu consigo ver? Porque eu não durmo no escuro, nunca dormi, desde que eu sou pequeno. Eu preciso sempre ter uma luzinha fraca, porque como eu sempre acordei para fazer xixi na madrugada, eu sempre precisei ter uma luz no quarto para eu não tropeçar, não me bater e tudo. Então eu vi esses seres com essa luz. Não que eles emitiam luz, tá? Com a luz do abajur eu vi os seres, mas eu não podia me mexer. Tinha uma força em cima de mim, tanto que eu estava assim de conchinha, eu não havia meios de eu me mexer. Essa força me segurava. E era uma força, eu não enxergava isso. E os 3 seres em pé, e eu tentando assim, eu não falava, eu não gritava, mas eu tentei, viu, gente? Eu tentei levantar, falar, eu tentei fazer qualquer coisa. Vocês vão ver que eu tenho um pouco de dificuldade para contar a história, porque ela foge de toda a lógica que nós estamos acostumados nesse cotidiano, né, e tal. Então, às vezes, tem pontos que são difíceis para mim. E esses 3 seres estavam em pé, me olhando, e eles me olhavam, e os 3 sempre olhavam. E a descrição deles, eles eram altos, magros, não eram como a capa do vídeo do YouTube, eu só pus porque não existe uma imagem, eu nunca encontrei na vida uma imagem que mostre exatamente como eles eram, por isso que eu descrevo sempre que eu posso. Altos, magros, não usavam roupa, não tinham órgão sexual, tá? Era como uma boneca de plástico, sabe? Não tem buraco, não tem nada. Eles não têm, o osso não é sobressalente, eles não têm formas, nariz eles não têm. É tudo muito arredondado, é suave, é leve, os traços são leves, eles são bem magros. A mão era um pouquinho maior do que a minha, porque eles eram um pouco mais altos do que eu, mas não era aquela coisa exagerada de filme de Hollywood, nada disso. A pele deles não tinha poro, eles não têm cheiro, e vocês já vão entender o porquê que eu tô falando com tanto detalhe, porque um deles veio aqui em cima de mim. E eles não têm cheiro, a pele deles não tem poro, como a nossa, não tem pelo, não tem cabelo, o olho realmente é maior que o nosso, mas não é aquele olho exagerado que a gente vê em imagem do Google, não é nada disso. E é isso, eles não têm órgão genital, a boca deles não é, eu sempre vejo eles com uma boca assim, ó, para baixo. Não é uma boca assim, é uma boca normal, como a nossa, mas é só um traço. Não tem lábio, eles não têm lábio. O nariz é uma coisa, não tem nariz, é uma leve saliência que também não tem esse buracão que a gente tem para respirar. O olho realmente é maior, é um olho escuro. O olho deles não tem a parte branca do nosso, é como se fosse uma grande parte preta, não sei o nome. Não tem orelha, essa orelhona aqui também não tem cabelo, não tem pelo. O corpo deles é muito mais simples do que o nosso.
Eu olhava, eu falava assim, gente, é muito perfeito. Não tem mancha, não tem marca, não tem cicatriz, não tem poro, não tem pelo, não tem cabelo, não tem bigode. É tudo muito homogêneo, tudo muito perfeitinho. Eles não têm maçando. As formas do corpo deles, eles não são assim... Não tem ponta, é tudo muito arredondado, tudo muito delicado, suave, leve, sabe? É totalmente diferente, completamente diferente. E tá. E os três estavam assim na minha frente, e eles emitem um som que não é um som que a gente ouve por aqui, é um som que a gente ouve dentro da nossa cabeça, mas a gente sabe que tá fora. É isso que eu tô falando, foge de toda a lógica, é uma coisa... Não tem como eu explicar, eu me perco muitas vezes em como buscar palavras, porque é totalmente ilógico, mas aconteceu. Então... eu sei que eu estava acordado, é o que eu falo, né? Tem gente que fala, mas tem hora que o sonho é tão real que a gente acha que aconteceu. Eu falo, não viaja na maionese, não. Eu sou capricorniano, eu sou racional, sou um homem racional, eu não viajo na maionese, não bebo, não fumo, não uso droga. Pra mim é pão, queijo, queijo, sabe? Não tem essas viagens muito loucas que a galera tem, não gosto disso, não é o meu perfil. Então, eu estava acordado, eu vi, eu não podia me mexer. E eles falando ali entre eles, é óbvio que eu não entendia, e teve um determinado momento em que eu olhei no relógio, porque eu respirava e conseguia abrir o olho, só. Minha boca, nada, eu não tinha voz, eu não me mexia, era uma força que me segurava, que me prendia na cama, eu não me mexia, nada, era assim, uma coisa inexplicável. E eu olhei, quando eu abri o olho, que eu vi, falei, é 00:03. E os três seres estavam na minha frente. E aí, eles falando entre eles, eles começaram a passar a mão. Então eu estava deitado, deixa eu ver se eu não vou pegar aqui o microfone. Eu estava deitado, assim, de conchinha. Eles passavam a mão por cima do meu corpo, desde o meu pé até a minha cabeça. E eles iam passando a mão. Imagina que eu estou deitado aqui, eles iam passando a mão, assim, pelo meu corpo, mas sem encostar na minha pele. E chegou um ponto em que bem o que estava no meio, então eu estava deitado assim, o que estava no meio veio até aqui, e foi quando, aí ele viu, eu estava deitado, ele veio com a cabeça aqui para trás, e ele falou para mim, calma, vai ficar tudo bem, você não precisa se preocupar. E aí eu falei, gente, como que ele fala português e como que ele fala sem falar? Como é que ele fala dentro da minha cabeça? Não tem como eu explicar. É o que eu falei, não tem lógica, não sei. E quando ele veio perto, como eu vi ele muito perto de mim, foi quando eu vi. Eu falei, eles não têm poro, eles não têm pelo, cabelo, é uma pele assim, aveludada. É uma pele que não é essa pele nossa, não tem nada a ver com essa pele nossa. E pronto. E aí eu vi que ele não tem cheiro. Eu falo ele, tá, gente? Porque é modo de falar. Sei lá, se era ele e ela, porque é como também se eles não tivessem gênero, sexo, porque não tinha órgão genital e eles não usavam roupa. E aí, eu falei, não tem cheiro, não tem nada. Eu falei, como é que é isso? E eu acordado, e eu louco sabe? E aí veio e falou, olha, calma, não precisa se preocupar, vai ficar tudo bem, e voltou. Eles falam, imagina que as pessoas estão falando, sabe quando tem um movimento de cabeça? Imagina que eu tô assim, ó. E era isso, só que você percebe com uma sonoridade que tá dentro da cabeça, que a gente não ouve com isso aqui. E não era português. E aí, pronto, tava feito. Eles se entreolharam e saíram do quarto. Quando eles saíram do quarto, aquela força que me prendia, que me segurava na cama, se relaxou assim e foi junto com eles. Quando eu consegui me mexer, foi a conta deles saírem e eu poder me mexer, e eu fui atrás. E eu falei, gente, cadê? Não tem como, não há meios deles terem, sei lá, abrir um portal no meio do corredor, atravessar a parede, não tem lógica nenhuma, não dá pra entender isso. E aí, eu vasculhei a casa inteira, não tinha nada, não tinha ninguém, falei, eu vou pro quintal. Olhei todas as janelas, olhei todas as portas, tudo trancado, tudo fechado, falei, gente, não dá, não tem como. E é o que eu falo, eu tava acordado, eu não sonhei, eu não sou retardado, eu não sou louco, eu não nada, eu sei que eu tava acordado, e ainda mais eu, que sou uma pessoa extremamente racional. E eu fiquei com aquilo, aí a hora que eu abri a porta e fui pro quintal, eu olhei,
Olhei por tudo no quintal, não tinha nada, e o céu tava um céu muito escuro, não tinha estrela, lua, não era uma noite assim bonita, ai que estrelado, que enluarado, o céu tava escuro, e no céu inteiro tinha uma única nuvem, e essa nuvem era muito grande, e de dentro da nuvem saiu uma luz numa cor dourada, num tom âmbar. Imagina uma nuvem no céu que puseram uma lâmpada em tons de dourado, tons de âmbar mesmo, e de dentro da nuvem saía essa luz de tons dourados. E eu falei assim, gente, não existe isso. Aquela nuvem, ela não era natural. Aquilo não existe. E era noite, eu falei, não tem de onde vir um raio de sol e tal. Era 00:03, a última vez que eu olhei no relógio, tudo. E fui, aí todo mundo acordou. O que aconteceu? Tem gente no quintal, entrou ladrão. Então eu falei, não, gente. Eu falei, corre aqui, corre aqui, corre aqui. E ninguém levantou, ninguém quis nem saber. E eu falei, bom, não tem mais o que eu fazer. Eu falei, vou entrar, né? E não tinha mais. Eu fiquei ali um tempão, tá, gente? Eu falei, de dentro dessa nuvem vai sair uma nave. Vai acontecer qualquer coisa. E nada. Nem fiquei. Gente, a hora que eu entrei, e eu fui pro quarto, eu olhei o relógio. Aí que vem a pior parte. A hora que eu olhei o relógio, me arrepia. Era 00:04. Eu falei, não e não. Ui, ó. Eu falei, não tem meio, não tem lógica. A física, a química, a biologia, não explica, não tem como. Eu falei, eles não podem ter parado o tempo do planeta Terra, quer dizer... E toda essa montoeira de eventos, eu no quintal, e eu olhando, e eu lá fora andando, não tem lógica isso ter acontecido em 1 minuto. Aí que eu fiquei transtornado mesmo, porque até o momento em que eu os vi, que um deles veio até aqui perto do que eu tava paralisado, não tinha o que eu fazer, nem que eu quisesse, não tinha. E aí aquela coisa, falou, olha, a gente observa e fica ali, desculpa, e não tem. Mas a hora que eu olhei 00:04, não. Eu falei, gente, na minha cabeça, eu falei, eu vou sair e vai estar o apocalipse no quintal, e eu ainda não vi. Eu fui pra fora de novo e falei, gente, tem alguma coisa que tá acontecendo. Não existe, não tem meios disso tá acontecendo, sabe? A nuvem não tava mais lá, a nuvem assim, ela sumiu. O céu tava um céu assim, bem escuro, bem enegrecido, e não tinha. Eu falei, não. E fiquei atordoado, gente, fiquei atordoado, fiquei assim, transtornado, e deitei ali. E eu não fiquei nem com tanto medo, sabe? Medo, eu não fiquei com medo, porque eles não me inspiravam medo, os três. Eram calmos, eles eram tranquilos, e sabe? O fato é, para resumir, senão o vídeo fica com 200 minutos. Eu não consegui dormir, eu cochilei um pouco antes de amanhecer o dia, de dar horário para eu ir pro laboratório fazer esse exame. Fui pro laboratório, assim, transtornado, gente, eu tava fora de mim. E cheguei lá, elas viram, a solicitação falou, nossa, tá tudo bem, né, pediram um exame aqui, você tá se sentindo bem? Eu falei, vixe Maria, falei, agora que a porca torce o rabo, né, falei, não, tô bem, assim, não, na minha cabeça não tá 100%, mas eu tô bem, tá. Aí elas falaram assim, vamos fazer o exame, tudo, mas o que tá acontecendo? Eram 2 enfermeiras no laboratório, e eu falei, eu tô com 4 carocinhos aqui na nuca, e quando eu pus a mão, os caroços tinham sumido. Eu falei, eu tava com 4 caroços? Eu falei, não, até ontem à noite antes de eu dormir, eu tava com os caroços aqui. Aí eu falei, vocês são enfermeiras? Eles falaram, somos. Eu falei, passa a mão, pelo amor de Deus. Eu falei, passa, afunda o dedo, cavuca a minha nuca, os caroços, eles tinham que estar aí. Aí ela falou, olha, assim, no exame de toque e tal, realmente não tem nada. Eu falei, moça, afunda o dedo, nem que se atravesse e vai varar aqui na minha garganta. Eu falei, afunda. Ela apertou e falou, olha, que a gente consiga perceber com a mão, realmente não tem. Aí ela falou, vamos fazer o exame. Eu falei, fiz o exame, tá. Resumo da missa, fiz o exame, saiu o resultado, levei pro médico, falou, olha, não tem nada. Ele falou, e também não tem lógica. Ele falou, eu não entendo o porquê de tanta dor, os carocinhos. Ele falou, alguma coisa tinha que ter dado. Ele falou, ainda que fosse uma infecção, qualquer coisa assim, ele falou, não tem lógica, não tem explicação isso que aconteceu com você. Lógico, eu não contei a parte dos seres extraterrenos, mas ele falou, não tem como o caroço simplesmente desaparecer.
Ele falou, ainda se fosse uma infecção, tudo, né? Ele falou, mas você não tomou antibiótico, nada. O período, o espaço de tempo foi muito curto, não tem como. Ele falou, caroço no corpo é uma coisa preocupante que não desaparece assim, questão de 3, 4 dias. Eu não contei pro médico, né, gente? É lógico. Resumo da história, desapareceram os caroços, não deu nada, e depois desse dia eu também não senti mais nada. Dor, desconforto, nada. Passou. E aí eu entendi que aqueles seres haviam sido enviados por Deus, né, para me curar, para me tratar, e eu precisava vê-los materializados na minha frente, porque como eu sou uma pessoa muito racional, por isso que eu falo, né, eu vejo as coisas na mesa, eu não sou de achismos, eu não trabalho com achismos, eu precisava ver para poder entender e falar para as pessoas que realmente existem muito mais coisas do que a gente pode imaginar, e há seres de luz que podem se materializar em formas que a gente não está acostumado. Mas não tenham medo, tá? Não tenham medo. Se você tem um alinhamento com energia boa, com coisas do bem, você vai atrair coisas boas do bem. E esses seres eram bons, do bem, e foi uma experiência incrível, assim, eu não tenho nem como descrever o que aconteceu, como foi a coisa pela qual eu passei, porque depois eu contei para o meu mestre espiritual e ele falou, pois é, ele falou, você é um privilegiado, porque pouquíssimas pessoas aqui no planeta Terra vão passar por essa experiência, e você foi um dos privilegiados que pôde ver, ter contato. Ele falou, isso é um contato de primeiríssimo grau. Ele falou, isso não é para pouca gente, isso não é para qualquer um não, isso é para pouca gente. E depois desse dia foi que eu comecei a criar a coragem e ir contando para as pessoas. E agora eu estou contando para todo mundo aqui no YouTube. Porque como eu disse, eu não poderia levar essa experiência para o caixão. E talvez, né, dentro de algum tempo, não sei se eu ainda vou estar encarnado ou não quando isso começar a acontecer, esses seres talvez apareçam com uma frequência maior e as pessoas também possam se surpreender. Mas o que eu digo é, não tenham medo. Pessoas que são alinhadas com a luz vão atrair seres de luz. Pessoas que não são alinhadas com a luz, resposta mais do que óbvia, né? Então eu queria contar para vocês e falar, olha, se algum dia você se deparar com esse tipo de ser, não tenha medo. Se você é alinhado com o bem e com a luz, não tenha medo, tá? Primeiro porque de repente você nem vai conseguir fazer muita coisa mesmo, que nem eu. A gente fica preso ali, não dá. Segundo porque são seres de luz, mas numa manifestação muito diferente do que a gente está habituado, né? A ver em filme e tudo mais. E as religiões falam muito pouco sobre esse tipo de manifestação espiritual. Mas eles são incríveis. Se você tiver contato, como eu tive, e acordar no meio da noite e der de cara com um desses seres, não se assuste, não tenha medo. Porque depois disso eu nunca mais, né, graças a Krishna, graças a Deus, eu nunca mais tive problema nenhum de saúde. E hoje eu falo, nossa, como eu queria poder ter contato de novo com eles. Mas isso é um capricho do ser humano, né? Eu quero, querer. Naquele momento eu precisava. E talvez graças a eles eu tenha sido livrado de coisas ruins, né, energéticas, espirituais e físicas também, para eu continuar essa minha jornada de luz e me pôr como uma pessoa, um trabalhador da luz, que é o que eu sou, né? Por isso o nome do canal, Vidente da Luz. A gente vê luz nas coisas e trabalha para Deus, para Krishna, que é pura luz. E eu queria contar isso para vocês. Galera, me ajuda aí, vai, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, é de graça, gente, é só apertar aí, ó, não é nenhum botão, é só encostar aí. Se inscrevam no canal, me ajuda tanto, é de graça. E eu sempre tenho conteúdos variados, tem música para relaxamento, tem tiragens aqui, previsões, tem orientações espirituais, aconselhamentos, respostas, direcionamentos. Me ajudem, por favor, o canal tá crescendo, mas tá bem devagar. Conto com a ajuda e com o carinho de vocês, tá bom? Um beijo bem carinhoso, um abraço cheio de luz, até o próximo vídeo. Namastê!